Uma boa noite a todos. Sejamos muito bem-vindos a esta reunião. Que esta noite possa ser muito especial para todos nós, que todos nós possamos encontrar aquilo que viemos buscar, possamos retornar melhores aos nossos lares do que quando aqui chegamos, possamos sentir o envolvimento e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então continuar falando do capítulo de número 5 de Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo muito importante, como nós estamos ressaltando semana a semana, justamente por nos auxiliar a entender as aflições em nossas vidas, né? A razão das aflições, os seus efeitos em nossas vidas. E hoje vamos falar sobre as causas anteriores das aflições. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de falar sobre as causas atuais das aflições. E o Kardec observa, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a maioria das aflições que nós enfrentamos são causadas por nós nesta própria reencarnação. Muito fruto ainda do nosso caráter em formação, muito ainda fruto do fato de nós sermos espíritos imperfeitos, que estamos ainda nas lides durante a nossa reencarnação para compreendermos o caminho do certo, do errado, para, uma vez nos posicionando da maneira correta, nós possamos evitar as aflições. Mas ainda, diante do nosso caráter imperfeito, nós acabamos vivenciando certas situações que não precisaríamos e criamos, por conta disso, algumas aflições, dores, sofrimentos, né? Só que junto dessas aflições que corresponde a esse momento reencarnatório nosso, essas aflições que nós causamos, nós nos deparamos muitas vezes com algumas ocorrências, alguns fatos, algumas circunstâncias em nossas vidas que não parecem fruto da nossa postura na presente reencarnação. Nessas hipóteses, Kardec vai nos dizer então que nós estamos diante de aflições, de dores, de dificuldades decorrentes de outras existências. Muitas vezes nós vemos ali a ocorrência, a título de exemplo, de um acidente no qual nenhuma previdência poderia supor, prever e evitar. Podemos verificar, por exemplo, reveses do campo material ocorridos por uma contingência da economia. Podemos verificar, por exemplo, o estado de pandemia que nós vimos há poucos anos, e ainda sentimos hoje seus efeitos. Podemos verificar aquelas situações em que crianças já nascem com uma doença incurável, né? E o que aquela criança fez para que a doença se manifestasse. Ou doenças que se manifestam em corpos saudáveis, né? De maneira explicável surge, né, em nossas vidas. Então são ocorrências que não guardam relação com os nossos atos dessa vida. Então, diante disso, Kardec vai nos dizer que há fatores que nós vivenciamos, há dificuldades, aflições que decorrem de atos infelizes de outras vidas e que emanam, que surgem nessa vida atual para que nós possamos, enfim, lidar com essas situações. E nesse ponto a gente pode dizer que a doutrina espírita apresenta uma alta dose de consolação para o nosso coração, porque vem nos mostrar justamente que nós não somos resultado tão somente daquilo que fizemos ou que fazemos em uma só vida, mas sim somos resultado de todas as experiências reencarnatórias que tivemos ao longo do tempo, mostrando que essas experiências são solidárias entre si, estão relacionadas umas com as outras. E todos nós sendo resultado dessas vidas que nós já tivemos, obviamente nós vamos ter que tratar de alguns pontos que estão pendentes, né? Que muitas vezes eles são postergados para um momento futuro, para quando nós tenhamos condições de enfrentá-lo. Porque às vezes as nossas faltas lá atrás foram tão grandes, tão expressivas, que a gente não consegue resolvê-las
tão somente em uma reencarnação, ou não temos a estrutura necessária para resolvê-la em uma reencarnação. Ou muitas vezes nós não nos demos ainda nem conta de que nos equivocamos e precisamos passar por algumas experiências difíceis para tomar ciência ou consciência desses equívocos, para aí sim nos prepararmos para o momento da redenção, né? Então, às vezes, a gente pode dizer que as nossas faltas vão sendo pagas ali a prestações, né? Conforme nós podemos honrar esse nosso compromisso com a nossa própria consciência. Então, se Deus permite que haja a manifestação das aflições em nossas vidas, é sempre porque há uma razão justa para isso, e nós não podemos nunca duvidar da justiça divina. Então, se essa causa não estiver relacionada com a nossa vida atual, certamente nós encontraremos explicação para ela em uma vida passada. Só que ainda nós temos uma certa dificuldade de compreender o significado e até a importância das aflições em nossas vidas, né? Óbvio, ninguém deseja sofrer, e quando nós estamos no estágio de sofrimento, nós procuramos nos esforçar para nos livrar daquela situação, né? Tanto que até estranhamos quando Jesus disse que bem-aventurados são os aflitos, que é o título desse capítulo 5, e que certamente, após a gente estudar todo ele, nós vamos conseguir entender com profundidade o que Jesus quis dizer com isso, né? Mas as aflições não podem ser desprezadas em nossas vidas, porque quando elas chegam até nós, é justamente o momento em que nós temos para colocar a nossa vida no rumo certo, né? Para nos ajustarmos com as leis de Deus, para nos ajustarmos com a nossa própria consciência. Mas Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, um livro muito interessante, ele vai nos falar que justamente pelo fato de ainda não compreendermos tão bem as aflições em nossas vidas, nós acabamos por entendê-la de maneira superficial. Às vezes entendemos que alguns aspectos de nossas vidas são aflitivos, mas eles dizem respeito tão somente às questões materiais, às questões mais superficiais, e deixamos de compreender na sua plenitude o que é de fato a aflição em nossas vidas no sentido espiritual. Aí ele diz assim, que presentemente o ser humano só cogita aplicar seu conhecimento e sua energia para combater o sofrimento no plano físico, aumentar o seu bem-estar e a riqueza e tornar mais agradáveis as condições da vida material. Mas isso será em vão. O sofrimento poderá variar, mudar de aspecto, mas a dor persistirá enquanto o egoísmo e interesse regerem a sociedade terrestre, enquanto o pensamento se desviar das coisas profundas, enquanto a flor da alma não tiver desabrochado. Então é preciso reconhecer que as aflições de nossa vida constituem, acima de tudo, a manifestação de uma lei de equilíbrio. E é justamente porque a dor é necessária enquanto nós não tivermos condições de colocar o nosso pensamento, os nossos atos, em harmonia com as leis de Deus, com as leis eternas. E quando nós não tivermos condições de sentir que já estabelecemos um equilíbrio com Deus, né? Que as nossas condutas estão em perfeita harmonia, em perfeita consonância com essa corrente divina. Tanto que Leon Denis, na mesma obra, vai voltar a nos dizer assim: sim, por trás da dor há algo de invisível que conduz sua ação e a regula segundo as necessidades de cada um, com uma arte, uma sabedoria infinita, trabalhando assim para aumentar nossa beleza interior nunca acabada, sempre perseguida de luz em luz, de virtude em virtude, até que tenhamos nos tornados espíritos celestes. Então, os compromissos menos felizes que nós assumimos, os equívocos que ainda pesam em nossas vidas, acima de tudo em nossas consciências, faz com que em certo momento nós sintamos a necessidade de repará-los, a necessidade de expurgá-los, de retirá-los
de nossas vidas. Então, neste momento, a gente recebe a oportunidade de uma nova reencarnação, a gente recebe uma preparação, um planejamento para uma nova reencarnação, para que nós possamos lidar com essas situações que para nós ainda é de extrema complexidade, para que possamos encarar as situações que são aflitivas, dolorosas, para que nós não recuemos quando elas surjam em nossas vidas, né? Justamente porque a nossa consciência já pede para que nós possamos superar esses equívocos, para superar eventuais defeitos, eventuais vícios que nós eventualmente carreguemos ainda. E sempre que eventual sofrimento atingir a nossa existência, nós devemos acolhê-lo com entendimento. E no fundo, é necessário que nós tenhamos a permissão de que nós temos a percepção de que foi permitido sofrermos por um motivo, né? Não é para que nós soframos em vão, não é porque Deus quer nos punir de forma alguma, é porque nós precisamos nos redimir diante dos nossos equívocos passados e principalmente porque nós precisamos sentir que já superamos certos defeitos e para isso a gente precisa passar por certas situações que constituem uma prova. E nenhum de nós poderá cogitar a completa felicidade enquanto não formos espíritos puros. E Kardec vem nos lembrar, na lição da noite, que qualquer mácula, qualquer imperfeição que ainda carreguemos, faz com que nós nos distanciemos dos mundos ditosos. Então, as dificuldades, os sofrimentos, os desafios, eles são necessários para que nós possamos progredir. Senão a gente fica estacionado na inércia, né? Mal comparando com o exercício físico, se a gente quer modificar o padrão do nosso corpo, nós precisamos nos esforçar, sofrer, suar, e é um pouco, mal comparando mesmo na vida espiritual. Nós precisamos também nos burilar espiritualmente. Para isso é necessário que passemos pelas situações que vão testar se nós já conseguimos, superar determinados vícios, determinados defeitos de nosso espírito. E somente por meio dessas diversas existências corpóreas, das diversas reencarnações, é que temos as condições de pouco a pouco ir deixando os nossos defeitos. E lá no capítulo 27 do livro Ceifa de Luz, o Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, ele vai nos incentivar a olhar as aflições e os sofrimentos sob essa outra perspectiva, para que a gente possa realmente obter, como nos incentivou Leon Denis, um progresso espiritual com essas ocorrências. Aí diz Emmanuel, valoriza a aflição de hoje. Só esse começo já causa um arrepio na gente. Como assim valorizar a aflição de hoje? Aí ele continua dizendo assim, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que te propôs a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu, para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Então Jesus, o Mestre Jesus, já diante da sua perfeição, passou por todas essas aflições, por todas essas dificuldades para nos deixar as suas lições. Então, o que dirá de nós que ainda estamos caminhando nessa senda evolutiva? Então é uma bênção até mesmo que nós esqueçamos o nosso passado. E disso nós vamos falar um pouco mais na semana que vem. Porque imagine se nós tivéssemos total consciência daquilo que já fomos e já fizemos de errado, né? Seria muito doloroso para nós, talvez teríamos uma imensa dificuldade até mesmo de encarar situações nessa vida atual. Mas é bom que nós entendamos que na vida atual nós estamos tendo a oportunidade de colocar em prática a nossa virtude, tudo aquilo que nós já também construímos de bom em nossas vidas e temos condições de modificar a nossa trajetória, de eliminar essas aflições que ainda cercam o nosso ser, o nosso íntimo, né? E uma passagem envolvendo o nosso querido e amado Chico Xavier é bastante ilustrativa nesse ponto para que nós aceitemos, entendamos as aflições em nossas vidas. A dona Aparecida Conceição Ferreira,
e falamos esse nome com imenso respeito e imensa emoção, foi uma enfermeira do setor de isolamento da Santa Casa de Misericórdia de Uberaba. Ela era especializada em tratamento de doenças contagiosas. O hospital que ela trabalhava tinha 12 vítimas de pênfigo foliáceo. É uma doença popularmente conhecida como fogo selvagem, e que na época supunha-se ser contagiosa, porque não se conhecia muito dessa doença. Grosso modo, é uma doença em que o paciente fica acometido por bolhas no corpo todo, e essas bolhas acabam dando lugar a feridas que ficam em carne viva, e a pessoa fica ali exposta, como se realmente tivesse uma sensação de que está pegando fogo. Até por isso a doença se chama fogo selvagem. A direção da Santa Casa de Uberaba entendeu que aqueles 12 pacientes, eles não tinham condições de receber alta. E por isso, não tinham condições de serem curados. E por isso receberam alta. Ou seja, o hospital praticamente os expulsou ali do recinto. E no dia 8 de outubro de 1958, Dona Aparecida pediu demissão do hospital para cuidar desses 12 doentes. E ela saiu pela rua em busca de algum abrigo. Os pacientes estavam febris, alguns estavam descalços e deixavam rastro de sangue pelas ruas. Aqueles que olhavam se desviavam deles e tinham ali uma sensação de que aqueles pacientes transmitiam nojo, né? E Dona Aparecida levou, então, aqueles 12 doentes para a própria casa, porque ela não tinha outro local para abrigá-los. Os vizinhos ficaram apavorados, e os seus familiares também, ao ponto do marido dela e dos filhos terem dito para ela escolher entre eles ou os pacientes. A Dona Aparecida escolheu os doentes. E a prefeitura de Uberaba arrumou um pavilhão no asilo São Vicente de Paulo para abrigar esses enfermos. Era para eles ficarem 10 dias no local, mas acabaram ficando 10 anos e Dona Aparecida passou a morar com eles e a cuidar de todos eles. Em 1959, um ano depois, o número de pacientes aumentou de 12 para cerca de 50, e um deles apresentou um quadro de loucura. Isso fez com que a Dona Aparecida fosse procurar o Chico Xavier, e ela não acreditava na doutrina espírita. Mas, procurando o Chico, aquele paciente foi ali direcionado, devia ter algum problema ali de ordem mediúnica, ordem espiritual, e acabou ali sendo ajudado pelo Chico, né? E a partir daí, ela e o Chico começaram a ter uma relação mais próxima, mais estreita, né? E em 1961, 3 anos depois somente dela iniciar esse trabalho, o número de pacientes aos cuidados dela já tinha subido para 363. Então ela colocou uma coisa na cabeça. Ela iria construir um novo abrigo, em outro lugar. Então ela pegou ali os doentes, começaram a pedir dinheiro, e eles juntaram 300 mil cruzeiros. Aí ela foi e comprou o terreno com um conhecido. Só que algo muito triste aconteceu. Essa pessoa enganou a Dona Aparecida, porque quando ela foi começar a preparar o terreno para construção, ela descobriu que comprou o terreno da pessoa errada. Aí ela foi conversar com o Chico, e o Chico conhecia um corretor de muita confiança dele. E esse corretor localizou os proprietários do terreno e fez com que ela pudesse comprar de novo, pela segunda vez, por 260 mil cruzeiros. E aí ela conseguiu, pelo menos, ter o terreno da futura sede. Aí ela pensou que em São Paulo ela poderia arrecadar mais fundos. E ela compartilhou essa ideia com o Chico. Aí o Chico perguntou para ela, mas a senhora sabe onde fica São Paulo? Falou, só sei que fica para lá, e apontou a direção. Aí o Chico nada disse para ela, só deu o cartão de um radialista, pediu para ela procurá-lo quando chegasse em São Paulo. Aí quando ela foi procurar esse radialista, o que não é a obra do acaso, ela encontrou nada mais, nada menos do que Assis Chateaubriand, né, que era a figura da imprensa mais importante do Brasil na década de 60. E Chateaubriand, se compadecendo com a situação dela, com o pedido dela, fez lá uma campanha nos seus diários associados e conseguiu arrecadar 720 mil cruzeiros. E ela voltou para Uberaba com o dinheiro.
Aí, em 1964, ela volta para São Paulo novamente para uma nova campanha e leva alguns doentes, e eles ficam lá no viaduto do Chá para pedir recursos em prol da instituição. Aí ela é presa por 8 dias sob acusação de mendicância, né? Aí foi necessário que as autoridades de Uberaba pudessem demonstrar que ela era uma pessoa séria, que ela realmente dirigia uma instituição filantrópica e que ela não estava ali mendigando, né? Então, ou seja, com muito esforço, a dona Aparecida, né, passando por uma série de dificuldades e aflições, ela, por fim, conseguiu levantar o prédio que ela projetou e que passaria a se chamar Lar da Caridade, que passou a acolher não só as vítimas do fogo selvagem, mas também outras pessoas necessitadas. E aí, numa tarde, com o objetivo de estimular a dona Aparecida a não desistir dessa empreitada, já que ela estava enfrentando obstáculos que pareciam insuperáveis, o Chico cometeu uma rara indiscrição, digamos assim, porque o Chico nunca comentava as vidas passadas de ninguém, né? A não ser daqueles mais próximos, talvez, mas ele era muito sério, né? Então ele revelou para dona Aparecida que na sua última reencarnação ela tinha sido responsáveis pela morte de muitos inocentes na época da Inquisição. E aquelas vítimas do fogo selvagem foram as pessoas que ajudaram ela a atear fogo naqueles que eram considerados hereges. E alguns séculos depois, todos se reuniram ali, sob o céu de Uberaba, para que pudessem restaurar as suas vidas, os seus espíritos, diante da justiça divina e diante também de suas próprias consciências, nos mostrando mais uma vez que é só o amor que cobre a multidão de pecados. Vamos para a segunda parte. Uma boa noite. Muito obrigado pela presença. E sobre a reunião de hoje, eu me emocionei muito a hora que o Márcio estava falando, que eu tive a oportunidade de conhecer essa mulher. Nós tivemos 2 vezes no hospital do fogo selvagem. Conversamos muito com a dona Aparecida, ela era uma mulher simples, humilde, mas como o Márcio falou aí, e a história dela é muito interessante, quem quiser conhecer, deve estar na internet essa história, né? Olha, ela contou tudo para nós, desde quando começou, e o hospital era um exemplo, né, para a gente ir frequentar. Tinha alguns departamentos lá que a gente não podia entrar, estava em estado avançado. Eu entrei em todos eles, mas muitos não entravam, chegavam à porta e aí ela explicava e a pessoa voltava para trás, tal a impressão que essa doença causa. E lá nós tivemos a oportunidade de, numa das vezes, conhecer a Ângela. A Ângela era uma menina linda, lindíssima. Ela tinha, acho que 16 ou 17 anos, por aí. E quando ela andava, vertia sangue nas pernas dela. Ela estava andando na minha frente e eu olhei as pernas dela, o sangue corria nas pernas dela. E olha só a compreensão da reencarnação. Eu conversei muito com a Ângela lá, a Fátima, a minha mulher também estava junto nesse dia lá. E ela disse o seguinte, que ela foi para lá criança. E lá no Hospital do Fogo Selvagem tinha um setor lá que era só crianças com a doença. E olha que coisa interessante, os cachorros conviviam com as crianças. Mas se alguém de nós, alguém dos visitantes, colocasse a mão na tela, eles avançavam. Olha, quando a gente achar que a gente tem algum problema, vamos fazer uma visita em algum lugar para a gente ver que nós somos realmente muito felizes. Como o Márcio falou aqui, do AX, né? Chateaubriand, né? Então, tem muitas pessoas, gente, que faz caridade que a gente nem sabe, que usa aquilo que Jesus falou, que não saiba a sua mão, uma das mãos o que a outra faz, né? Então, todos nós podemos fazer alguma coisa, uma prece, né?
um pensamento bom para alguém. É aquela caridade que nós não precisamos mostrar. É aquela caridade mental. A doutrina espírita dá essa condição para nós. Mas lembrei muito da Dona Aparecida aqui, fiquei muito emocionado com a Dona Aparecida. Quando a gente quer, a gente consegue. E com Jesus nós vamos conseguir. Que Ele nos abençoe. Muito obrigado. Está encerrada a reunião, gente. Muito obrigado.